aí, meus amigos, hoje a gente vai falar da liga mais forte e poderosa do mundo inteiro, a Premier League, mais especificamente de palpites para a temporada 23-24. A gente vai debater um pouco do que pode ser o campeão da Premier para essa temporada e também fechar um G5, já que a gente pode ter a mudança para a próxima temporada de Champions, da 24-25, e 5 times se classificando via campeonato inglês para a Champions dessa outra temporada que vai vir após essa. Mas vamos iniciar com a disputa pelo título. Eu acho que podem pintar sim 3 times brigando pelo título. Acho que Arsenal e City são garantia, são times totalmente estruturados, com trabalhos muito bem definidos e fortes. Acho que os dois vão continuar nessa pegada. O Guardiola já está nesse nível há 5, 6 temporadas, e o Arteta crescendo nas últimas 3, e na última a gente teve um ponto muito alto do trabalho dele. Acho que a tendência é continuar melhorando com os reforços que chegaram, mas vejo o United indo melhor nessa próxima temporada do que foi na última. Na última ele não chegou a brigar pelo título, terminou ali no G4 com certa tranquilidade, conseguindo boas vitórias no final, conseguindo ter fôlego para encarar a temporada inteira de Premier League e conciliando com competição europeia, já que foi ali até a Europa League, se não me engano, nas quartas. Mas acho que o United vai melhorar, porque para mim a tendência sob o comando do Ten Hag é essa. Fora que está se livrando de muita gente e fazendo contratações interessantes. A gente vai chegar lá. Vamos falar primeiro dos outros dois. Arsenal, para mim, será o campeão da Premier League 23-24. Vou confiar no Arsenal. Confio que dessa vez eles não vão pipocar, entre aspas. É um time que melhorou da temporada passada para cá em nível de opções, em nível de nomes, em nível de força de elenco. A chegada de Havertz e do Declan Rice para o meio campo dá uma consistência melhor para esse meio, fora que você consegue fazer esquemas diferentes do jogo com o Havertz vinculado ao Odegaard, que faz um time ter uma postura mais ofensiva. Se você vem no meio campo com o Partey ali como o primeiro homem, ou o próprio Declan Rice, e à frente Odegaard e Havertz, formando um 4-3-3 com os 3 da frente, você tem uma postura mais ofensiva do que ter por ali o Jorginho, do que ter o próprio Xhaka. Então é um Arsenal que pode ter uma postura mais ofensiva e, como eu disse, mais fôlego, mais opções. O Arsenal sofreu muito no final da temporada com um time que tinha um elenco curto, que quando você repunha um jogador que saiu do time titular por lesão, você perdia muito em qualidade. Agora, chegada de Timber para a defesa, acho que é um ponto fundamental, porque o Arsenal sofreu muito com a defesa, com a lesão do Saliba na reta final da temporada. Agora você tem, acho que ainda faltaria um reforço para as laterais. No lado direito é o Tomiyasu, geralmente, na esquerda o Zinchenko, mas formou-se ali opções na zaga com o Saliba, o Gabriel Magalhães, o Saliba renovando o contrato. Você tem a chegada do time que pode jogar por ali, fez essa função no Ajax algumas vezes, então dá uma margem maior para o grupo. No meio você tem Partey ficando, você tem obviamente Rice, Havertz e o Odegaard como sendo as principais 4 peças desse time. O Havertz podendo atuar no meio campo, podendo atuar mais na frente como segundo atacante, como centroavante, dependendo das opções que ele quiser rodar, quiser variar. À frente você tem Saka, Martinelli e o Gabriel Jesus, são excelentes opções. O Gabriel Jesus já iniciou a temporada machucado, teve que passar por um procedimento médico, cirúrgico inclusive, vai ficar um tempinho fora. Mas, por exemplo, você já pode colocar um Havertz ali na frente como esse 9, ele fez essa função algumas vezes na carreira. Você tem o Trossard, você tem um time com maior amplitude para rodar mais o elenco, o que fez muita falta contra um City muito bem estruturado. E a favor do Arsenal, eu acho que a vontade que o Arsenal vai ter de conquistar essa Premier vai ser maior do que a do que o City vai ter. Um time que já vem ganhando esse troféu algumas vezes nas últimas temporadas. O Guardiola teve certo problema em algum momento da temporada passada com o que ele sentiu incômodo do time dele, em vontade, em força de ganhar. Ele comparava justamente com o Arsenal. Ele deu entrevista falando isso, que ele viu o Arsenal com mais vontade do que o time, digamos assim. Então, é algo que para mim vai continuar, se não piorar para essa temporada. Além de que o City perde opções importantes. Deve não perder Bernardo Silva e o Walker, que estão próximos da renovação no momento que eu estou gravando, segundo o Fabrício Romano. Mas perdeu o Gundogan. É uma perda para mim considerável. Tendo em vista que, por mais que cheguem os reforços, o próprio Kovacic, que para mim é uma bela sacada do Guardiola, que eu acho que o Kovacic pode fazer algo próximo do que o Gundogan fez na temporada passada, claro, lapidado sobre as mãos do Guardiola. O Gundogan nem sempre foi o Gundogan na temporada passada, e eu acho que o Kovacic tem potencial para ser algo próximo do que foi a última temporada do alemão.
Além de que o City nesse momento negocia com o Lucas Paquetá. O Paquetá mostra a vontade de jogar lá, de ir para o City, e você tem que convencer o time do West Ham, que recusou 70 milhões de libras, isso dá quase 80 milhões de euros. Se contratar é mais uma opção para um recheado time do City. Você tem uma ideia? No gol eles têm opções, tem o Zach Steffen e o Ederson, que é titular absoluto. Aí na defesa, ficando com o Alker, que costumava ser reserva, você tem por ali Stones, Rúben Dias, Ake e ainda uma chegada do Gvardiol, que eu acho possível até do Guardiola explorar ele na lateral esquerda. A gente viu o Guardiola fazendo um esquema com 4 zagueiros em campo na última temporada, com Stones como volante, na defesa 3 zagueiros que se recuavam e se posicionavam estrategicamente na fase ofensiva, o Ake explorando mais a lateral, e no momento defensivo ele se fechando ali, formando uma linha de 4 zagueiros bem eficiente no momento defensivo, encurtando espaço para os adversários. Mas o Gvardiol chega como o zagueiro mais caro da história e é mais uma opção para esse time. Rodagem de elenco, aquilo que o Arsenal não tinha e está conseguindo conquistar agora. Meio campo, De Bruyne, Kovacic, talvez Paquetá, Bernardo Silva pode ser usado por ali, Rodri, fator importantíssimo, uma peça matriz desse City, eu acho que vai continuar sendo à frente, perde uma Reis, mas se negocia já com uma peça de reposição. Você tem por ali à frente Haaland, que para mim, mesmo que o Arsenal se sagre campeão, o melhor jogador da Premier League se chamará Erling Haaland na próxima temporada. Para mim é isso. E você tem Foden, que vai ter mais opção de minutos e de crescimento com a saída do Mahrez. Você tem o Grealish numa temporada também de continuação desse auge que ele viveu na temporada passada. É um time muito completo, com um esquema de jogo fatal, que esmaga um adversário, que pressiona do início ao fim, que gera muito jogo e cria muitas chances de gol, criando justamente para um Haaland aproveitar boa parte delas. O Haaland bateu o recorde de artilharia da Premier na temporada passada e eu acho que a média dele vai ser mais de 30 nessa também. São 30 gols garantidos que aquele cara pode fazer na Premier League, isso faz muita diferença. Ainda assim confio no Arsenal, mas vejamos. Aí entra o United, que para mim fecha um top 3. Eu vejo o United chegando na 30ª rodada, brigando ali, tendo possibilidade de título. Talvez não tão à frente como o Arsenal e o City, mas com oportunidade de título matematicamente na 30ª rodada. Isso para o United no início de projeto ainda do Erik ten Hag, na sua segunda temporada, num projeto que é claramente para o longo prazo, seria muito grande. O United se reforçou bem. Tem a chegada do Højlund, que é uma aposta, mas que é um atacante que o United estava precisando, um cara alto, um cara rápido, que pode fazer essa função de 9 muito bem. A volta de Sancho é interessante, ele recuperando o ritmo de jogo, tendo uma opção de reservar ali com o Antony. Garnacho na ponta esquerda, acho que é bem interessante e pode crescer muito, ainda como reserva do Rashford, que eu acho que o Rashford fatalmente vai vir para a esquerda para ceder o espaço do Højlund à frente. O meio campo com o Bruno Fernandes, com o Casemiro, com o Eriksen e com o Mason Mount. Um reforço interessante que eu acho que vai se dar muito bem na mão do Erik ten Hag. Precisava dessa mudança, sair do Chelsea, acho que vai fazer bem para ele. E vejo ele com um potencial interessante para ser essa opção também para reservar ele com o Eriksen. Quem sabe garantir uma vaga de titular. E na defesa, você tem o Onana chegando para substituir o De Gea, que vai sair. Para mim, é uma mudança com um potencial muito bom, porque o De Gea já era um cara que tinha passado dos 30 anos e que falhava em alguns jogos. O Onana é um goleiro bem seguro e que sabe sair jogando com os pés, além de ter trabalhado com o Erik ten Hag. Ele te dá mais opções. Na defesa, talvez seja o ponto mais frágil do United ainda. Você tem ali Varane, a saída do Harry Maguire, que para mim é um reforço, ainda custando 30 milhões de libras. Alguém me explica quem paga 30 milhões de libras no Harry Maguire? O West Ham é completamente maluco da cabeça. Mas você tem Varane, você tem Lisandro Martinez, você tem o Wan-Bissaka, que deve ser utilizado. O próprio Malásia também em crescimento. É um time interessante que eu acho que vai sim para um G4. E bem, sabe assim? Bem. O United deve fazer uma boa temporada na minha visão. A gente vem para um 4º e 5º lugar. Numa 4ª colocação, eu não diria nem Chelsea, nem Tottenham, mas sim o Liverpool. Chelsea e Tottenham tem processos de Chelsea, mudança vasta do elenco, uma debandada, saíram praticamente todos os jogadores do Chelsea que estavam nas 2 últimas temporadas. Muita gente nova, um elenco totalmente diferente, pouco nome, muito potencial, time mais jovem, que vai ter a seu favor, de certa forma, não jogar uma competição europeia, ter foco total na Premier. Isso é importante, isso é
relevante para esse novo Chelsea do Mauricio Pochettino. Vai ter como focar justamente ali e no desenvolvimento dos seus jogadores, mas acho que ainda está atrás deste outro time que eu vou falar. E o Tottenham, mudança de treinador, se reforçou de maneira mais sucinta com o Van de Ven. Você tem a chegada do Alejo Velis, pode voltar um Son a jogar muito bem, isso seria bem importante para o Tottenham. O Tottenham sentiu muita falta do Son na última temporada, jogando bem, mas eu acho que o Liverpool sai na frente desses dois. Vejo um Liverpool, ainda que tendo uma mudança bem considerável no seu meio campo, perdendo o Fabinho, perdendo o Henderson, se livrando do Naby Keita ou tentando se livrar. Você tem a chegada do Szoboszlai, que é um cara que eu gosto muito do futebol e eu acho que vai dar muito certo sobre a mão do Jürgen Klopp. Alex McAllister, muito bem no Brighton, é outra peça que o Brighton perdeu. Um cara que fez uma Copa do Mundo bem interessante, era um cão de guarda, um motorzinho que corria o campo inteiro. Sobre o Klopp, acho que vai fazer muito bonito. Falta uma peça para ser o primeiro volante. O Liverpool, negocia com o Romeu Lavia, deve ser caro. O Chelsea entrou na briga nesse momento que eu estou gravando. Eu vi mais cedo que o Romano postou que o Chelsea meteu uma oferta até mais alta. Para mim seria uma peça bem interessante. O Klopp tem essa fama de apostar nesses caras meio que desconhecidos do grande público, jovens, e fazer eles crescerem muito. Basta a gente ver o que ele fez com o Mané vindo do Southampton, o que ele fez com o Salah vindo da Roma, o que ele fez com o Van Dijk também vindo do Southampton, o que esses caras se tornaram. É um time que tem uma defesa sólida, consistente e com opções interessantes. Alisson, o Alexander-Arnold foi pro meio campo, ali talvez seja algo assim, considerar um lateral direito, talvez um reforço, não sei se ele vai apostar mais no reserva, se não me engano é o Calvin Ramsey, mas você tem o Van Dijk, o Arnold poderia fazer direito em alguns jogos. Você tem Konaté, você tem o Robertson na esquerda, podendo voltar a jogar bem, faria muita diferença, mas é uma defesa forte. No meio campo, Arnold podendo jogar por ali. Se chega o Romeu Lavia, que eu acho que é necessário, para mim é 10, um cara que tem um potencial muito grande. Eu gostei do que eu vi do Romeu Lavia e recomendo até vocês assistirem, jogador do Southampton. Você tem Szoboszlai podendo jogar por ali, McAllister, é um time forte. À frente, Salah, Darwin Núñez, e você tem Luis Dias voltando. Luis Dias passou muito tempo fora por lesão, para mim é um baita jogador. Tem o Cody Gakpo, você tem outras opções ali, um elenco mais vasto. Eu acho que o Liverpool fecha um G4. E para um G5, acho que Tottenham estaria ali à frente de Chelsea. Não vejo uma temporada muito boa do Chelsea, do Brighton, brigando com o Newcastle. O Newcastle reforçou relativamente bem, mas não tem muitas estrelas chegando, né? Um time que gastou o dinheiro da Arábia Saudita. Chegou mais estrelas no times árabes do que no Newcastle, que é de um dono saudita. Mas acho que esses times têm que se preocupar bastante. Esses três poderiam brigar, Tottenham, Newcastle e o Aston Villa. Eu vi o Fred Caldeira falando sobre isso e eu achei completamente justo ele ter essa percepção. O Aston Villa fez um trabalho muito interessante sobre o comando do Unai Emery na temporada passada. Ele chega ali na metade mais ou menos da temporada. O Villa estava quase na zona de rebaixamento. Quando ele termina, se não me engano, em sétimo, ganhando boa parte dos jogos, tendo um nível de desempenho amplamente evoluído. E aí você tem contratações interessantíssimas. O zagueiro Paul Torres, que já era desejo de muita gente grande em algumas temporadas, até do Bayern de Munique, foi contratado pelo Aston Villa. Moussa Diaby, ponta direita francês que jogava no Leverkusen, 22 anos, se não me engano, tem o Diaby. Muito rápido, veloz, inventivo. Eu gostava de ver ele jogando no Leverkusen. Foi pro Aston Villa. E tem a chegada no meio campo também. Não vou lembrar, cara, mas é um meio campista, se não me engano, que chegou no Aston Villa. E no fim se faz um time sólido, que chegam bons 3 reforços e que a gente tem o principal ponto, o trabalho do Unai Emery. Ele fez um baita segundo turno com menos. Agora ele teve mais tempo para trabalhar, uma pré-temporada para fazer, reforços que ele queria chegando. Ele tem tudo na mão para fazer uma temporada ainda melhor. E eu acho que ele vai. Olho no Aston Villa. Eu consigo apostar também o Fred Caldeira no Villa fechando um top 5. Mas talvez ali pinte um Tottenham ou Newcastle. No fim, para mim esse seria o G5 da Premier League. Arsenal campeão, City, United, Liverpool. E vou apostar no Aston Villa. No geral, isso. Me deixa aí nos comentários o seu top 5. Lembrando que a gente vai acompanhar a temporada inteira por aqui. Vocês não vão se ver livres de mim tão cedo. Muito obrigado a você que gosta do conteúdo. Compartilha para mais gente chegar por aqui, que nos ajuda demais. E antes que esse vídeo fique mais longo ainda, tchau. Até o próximo.